O Richard, obviamente, é um homem muito instável, para dizer o mínimo, de forma educada, mas o que chama muita atenção é essa quantidade de mulheres, a quantidade de romances que ele conseguiu desenvolver. E, obviamente, sempre arrumando alguém para seguir em frente quando necessário. Entre várias disfunções psicológicas que esse homem tem, eu acho interessante lembrar a vocês que normalmente a química que você tem com um parceiro dura de 18 a 36 meses. Obviamente, quando essa química acaba, é o ponto em que o amor deve se desenvolver, o que não acontecia no caso do Richard. E muitas pessoas como ele, trapaceiros, se sentem culpadas por machucar o seu parceiro, mas elas não se sentem culpadas de manter o caso em si. Porque um adultério, uma traição, muitas vezes não significa o fim de um relacionamento, mas de certeza é sempre o fim do relacionamento como era conhecido. E muitas vezes quem está vivendo um caso está vivendo algo emocionante, energizante, e os casos raramente acabam. Porque na verdade as pessoas que entram em um caso não conseguem sair dele. Então, na verdade, as pessoas entram em um caso, não conseguem sair dele, e quando finalmente percebem o que está acontecendo, elas se dão conta que deixaram um rastro de destruição, não apenas para si mesmos, mas para todos cujas as vidas foram tocadas pelas suas. E as pessoas nunca pensam realmente sobre o que está acontecendo em seus cérebros quando elas estão no meio de um caso. E um adultério, uma traição, seja como for, é como um vício. E por isso, muitas vezes, é muito difícil deixar com que esses amantes vão embora. O estágio 1 de um caso é que ele geralmente começa de forma sutil. Basicamente, o que está acontecendo é que o sujeito está começando a fazer concessões para estar com outra pessoa, então ela está disposta a correr pouquíssimos riscos, mas algum risco. E esse estágio é um estágio em que o futuro adúltero começa a fazer pequenas mudanças em si mesmo. E depois de um tempo a pessoa começa a dar mais atenção ao que está vestindo, ela pode começar a usar uma colônia diferente, ela pode querer ir para a academia para melhorar. Muitas vezes ela vai começar a mostrar comportamentos novos, de alguém que quer comprar roupas novas. E às vezes a esposa ou o esposo nota algo e até pensa: por que você está se arrumando? Ou por que você está tão perto dessa pessoa? Mas o temor de serem acusados de ciumentos acaba sendo mais relevante. Então, simplesmente, essas pessoas que serão os futuros traídos, ou já estão sendo traídos, acabam varrendo algumas pistas para baixo do tapete. E no estágio 2, os adúlteros começam a atravessar corajosamente certas linhas. E é aqui que realmente elas começam a se comprometer com essa terceira pessoa. Então ela pode iniciar um e-mail secreto, mensagens de texto, ligações, porque ela quer passar mais tempo com o outro ou a outra. Então essas pessoas estão dispostas a correr riscos para passar tempo com a outra. E aí há um lote de palcos repleto de segredos que precisam acontecer, porque o indivíduo desenvolve uma vida secreta. E o que ele está fazendo está fisicamente sendo orquestrado pela química do seu cérebro e o componente viciante disso. E nesse ponto o amante começa a perceber como tal pessoa é essencial em sua vida. Porque aquela pessoa se tornou alguém muito importante em seu coração. E aí ela começa a ter mais influência sobre ele. Então, se em algum momento a amante estar brava com ele, no estágio 2, essa pessoa já não consegue dormir, ela vai se levantar na madrugada para enviar mensagens de texto, para conversar com essa pessoa e tal. Nesse ponto, o trapaceiro está tendo mais dopaminas, endorfinas, que é o hormônio do bem-estar, e é por isso que ele se sente muito bem. Mas junto com tudo isso, há também um aumento de ansiedade excessiva, porque ele começa a se preocupar com o que vai acontecer se ele perder aquela pessoa. E é importante que muitas vezes em todo esse cenário, o adúltero nem está preocupado que alguém o encontre, ou se a esposa vai descobrir, ou o marido vai perceber tudo. O mais provável é que o adúltero esteja temendo que a outra se canse dele. E é aí que a agitação, o cansaço vai ficar evidente para as pessoas à volta. Porque
o trapaceiro vai ter um comportamento hostil em relação a esses entes queridos, ou o cônjuge. E o cérebro, ele criou uma divisão em que a sua amante é a alma gêmea. Ela é o amor que você nunca conheceu. E aí o adúltero passa a acreditar que ele não pode viver sem ter a outra pessoa na sua vida. Aí no estágio 3, a pessoa está envolvida de forma física, de forma íntima, e as falhas começam a ser mais prevalentes. Todas as mentiras, todos os segredos, cada vez mais esses pontos vão ficar difíceis de sustentar. E aí é um aumento da sensação de pânico e de perda, porque o indivíduo está tão distante do cônjuge que ele fica preocupado, e se não der certo com o meu amante? Então eu vou ficar sozinha. Mas ainda assim a ideia de realmente interromper o caso é muito aterrorizante. E não acontece. E é no final do estágio 3 que a maior parte dos casos passam a ser notados. E é nesse ponto que o indivíduo tem que tomar uma grande decisão. Se você estiver longe o suficiente, você poderá entender que aquilo era uma fantasia, e aí você verá falhas suficientes no amante que realmente lhe darão força para terminar esse adultério. E, é claro, salvar o seu casamento. Mas se o adúltero, o amante, seja quem fosse, alguém aqui que está me assistindo está em adultério, nesse momento, não conseguir ter essa percepção, então é neste ponto aqui que a maioria dos casamentos termina. Porque o indivíduo não consegue tomar uma decisão, porque ele não quer se separar da amante. O mais interessante é que 2/3 de todos os casamentos onde um caso está acontecendo são recuperáveis. Mas no final, apenas 10% dos amantes se casam. E se eles se casam, eles têm 75 a 80% de chances de divórcio. E se eles se casam, eles têm de 75 a 80% de chances de chegar a um divórcio. E o mais difícil para uma pessoa que se descobre estar sendo traída é que a coisa mais dolorosa é ela pensar no que estava fazendo enquanto aquilo tudo estava acontecendo pelas suas costas. Ela vai pensar, será que se encontrou com ela ou com ele enquanto eu ia ao trabalho, enquanto eu ia na loja, quando eu dormia? E a pessoa, a traída ou traído, vai se sentir mal por si mesmo e vai se questionar o que era verdade e o que não era. E no geral, a grande complicação de um adultério dentro de um casamento é que a parte mais difícil não é perdoar o ato, é esquecer o ato. Porque é muito difícil não pedir validação constante e depois se perguntar se o que essa pessoa está dizendo é real. E a coisa mais importante que os adúlteros ou qualquer pessoa que possivelmente esteja prestes a cometer um adultério é que ela precisa saber que não é sempre apenas do parceiro, do seu marido, da sua esposa, que você está se afastando, mas também é o lado da pessoa que você está se tornando. Porque muitas vezes dentro de um adultério, o adúltero, o trapaceiro, seja quem for, não está procurando uma outra pessoa, mas ele está procurando um outro eu. Ele quer fugir da realidade e abraçar desejos e ilusões, em vez de saber o que realmente ele quer dentro de seus objetivos. E toda essa circunstância vai puxá-lo para um abismo. Muitas vezes, quando as pessoas percebem que não têm ideia do que querem, é finalmente quando descobrem o que são. E muitas vezes é tarde demais, porque o que elas querem, elas tinham e agora já não tem mais. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta uma história bombástica de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto o serial killer está escondido em sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado se você quiser, tem pôster exclusivo e também uma série de marcadores incríveis que, um ao lado do outro, formam um mapa da cidade de Manhattan. E, olha, o plot twist já começa aqui na capa, vê se você encontra. Você tá vendo? Não é engano, tem mesmo aqui, é só na capa. Se você olhar, você encontra. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa bombástica que você só vai ouvir por lá, ok? A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Hammer nasceu em um berço de ouro, segundo as aparências. Mas os sinais já estavam lá. E hoje aqui, a história completa vai ser contada. Do começo, da persistência,
do sucesso, me chame pelo seu nome. E o princípio da queda, do que parecia ser um dos nomes mais proeminentes da década, agora é um escândalo.